O nosso entrevistado, então, de hoje, do Debates para o Brasil do Futuro, é o Fernando Mendes Lamas, que é pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, no Mato Grosso do Sul. Fernando, a gente não gosta muito de pensar na dualidade da agricultura. Ou agro é salvador, ou é vilão. Então, eu pergunto para o senhor, né? Tem como combinar sustentabilidade, segurança alimentar? Tem alguma zona de equilíbrio aí entre esses dois termos? A agricultura, ela é uma atividade, primeiro que ela é uma atividade essencial, né? Porque, especialmente quando se trata de seres humanos, os seres humanos necessitam de alimentos para atender às suas necessidades básicas, para que ele possa viver e sobreviver, né? E esses alimentos, eles invariavelmente, eles são provenientes da agricultura. É perfeitamente possível, com as tecnologias que dispomos, tá? Produzir alimentos, fibras e energia através da agricultura, e isso de uma forma sustentável. Tá? Num determinado momento da história, às vezes a questão de sustentabilidade foi levada mais por um caminho um pouco um conceito às vezes até um pouco desvirtuado, né? Mas é possível você produzir alimentos, fibras e energia, repito, de uma forma sustentável. E aqui sustentabilidade vista sob três prismas, né? Sobre sustentabilidade considerando a questão ambiental, a questão econômica e a questão social. A atividade ela só é efetivamente sustentável se esses três pilares estiverem juntos, né, e sustentando toda a atividade. Então, de nada adianta o produtor, por exemplo, ter uma alta produtividade agrícola se o gasto para aquela produtividade, para obter aquela produtividade, for maior que a receita, então, do ponto de vista econômico, ela não é sustentável, né? Então, para ser sustentável, tem que ser levado em conta esses três aspectos. Isso, hoje, nós temos, o Brasil tem tecnologia que, em sendo adotada, é possível produzir alimentos, fibras e energia de forma sustentável. E, ao mesmo tempo em que isso é sustentável, e aí tem a questão social, né? A sustentabilidade ela é fundamental para garantir a questão da segurança alimentar, né? A segurança alimentar passa, invariavelmente, por a gente ter uma agricultura que seja sustentável. Hoje, com os conceitos e com os conhecimentos já disponíveis e largamente utilizados no Brasil, por exemplo, o sistema plantio direto, que é um modelo de produção altamente sustentável, tá? Nós conseguimos produzir arroz, feijão, milho, soja, algodão, cana-de-açúcar e outras coisas mais. Então, a questão de produzir alimentos e sustentabilidade é perfeitamente possível, é compatível, e isso vai garantir a questão da segurança alimentar da população brasileira. Okay? Uhum. Até com a tecnologia que nós temos hoje, isso é possível, né? Promover esse equilíbrio. Em relação à quantidade de áreas cultiváveis que nós temos hoje, por exemplo, também seria possível, se a gente for considerar esse outro aspecto. Sim. Hoje, graças ao aumento da produtividade, né, o Brasil, especialmente no Brasil, nos últimos, se a gente considerar os últimos 40 anos, nós tivemos ganhos espetaculares de produtividade, né? E esses ganhos de produtividade, eles nos permitem produzir uma quantidade de alimentos, né, numa área bem menor. Se a gente tivesse hoje, em 2022, a mesma produtividade que tínhamos nos anos de 1980, nós teríamos que estar ocupando hoje uma área 3 a 4 vezes maior do que a área ocupada atualmente. Então, é interessante destacar que a maior oferta de alimentos, seja ele de origem animal ou vegetal,
tem sido possível graças ao aumento da produtividade. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, no caso da pecuária, a área ocupada com pastagens ela caiu aí de 160 milhões de hectares para em torno de 120 milhões, e o nosso rebanho saiu aí de 150, 180 para mais de 230 milhões de cabeças. Ou seja, reduziu-se a área de pastagem e aumentou o rebanho, consequentemente, aumentou a quantidade de carne produzida por unidade diária, né? Assim como a gente tem aumentado a produtividade de soja, de milho, de feijão, de arroz. Então, o grande boom da nossa agricultura, da agricultura tropical brasileira, tem se dado via aumento de produtividade, muito mais do que aumento de área. Nós temos a expansão de área é relativamente pequena. E um detalhe, muitas das áreas que estão sendo ocupadas são áreas que eram pastagens degradadas, portanto, já são áreas antes antropizadas, e que agora estamos recuperando a pastagem com a agricultura, aumentando a oferta de produtos de origem vegetal e melhorando o desempenho da pecuária brasileira. Tá? Então, o que tem acontecido no Brasil é algo espetacular, graças à ciência, à tecnologia e à capacidade empreendedora de nossos produtores, que é algo também fantástico, né? Uhum. E o senhor comentou, né, a respeito do plantio direto. É uma técnica que está em expansão hoje pelo Brasil, ou ainda há uma certa resistência dos produtores? Não, a partir do momento... Nós, no Brasil, nós estamos passando por um momento muito interessante que vale a pena um comentário, né? Hoje, o produtor ele não vende mais, ele não vende aquilo que ele quer vender, ele vende aquilo que o consumidor quer comprar. Tá? Então, cada vez mais o consumidor exige conhecer e saber como o produto é produzido. Tá? Então, o produtor já tem essa consciência. E o sistema plantio direto é um sistema que contribui para a redução das emissões de gás de efeito estufa, reduz a quantidade a demanda por petróleos aí, por combustível derivados do petróleo, né? Então é um sistema um sistema sustentável. Então reduz emissão de gases, reduz consumo de combustível fóssil e, além de evitar a movimentação do solo, que, consequentemente, minimiza muito a questão de erosão. No início do sistema, que começou no Paraná, mais especificamente aí no município de Rolândia, no norte do Paraná, depois expandiu para a região de Ponta Grossa, e hoje já se disseminou para o Brasil todo, ele vem sendo adotado. Em algumas regiões, não na sua plenitude, mas, felizmente, no Brasil central, né? Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, já se adota uma área significativa daquilo que é utilizado com a agricultura em sistema plantio direto. É claro que ainda temos muita coisa para aperfeiçoar no sistema plantio direto. Talvez, a principal necessidade é a questão de rotação de culturas, né? A gente precisa de diversificar as nossas atividades. No mais, tranquilo. Ok. E se nós formos pensar nas perspectivas para o futuro, né? Quais são os principais desafios do Brasil no cenário da agricultura no mundo globalizado? Tá. Na minha percepção, a agricultura brasileira, nós temos um grande desafio, sabe? E esse grande desafio é que nós precisamos de trabalhar no sentido de reduzir os nossos custos de produção. Nossos custos de produção, na maioria dos casos, eles ainda estão muito altos, sabe? Então, com alguns ajustes, com algumas mudanças nos sistemas de produção, buscando intensificar mais, integrar as atividades, será possível reduzir o custo de produção. Se a gente não reduzir os nossos custos de produção da soja, do milho, do algodão,
nós vamos ter dificuldades. Tá? Então, o grande desafio que, na minha percepção, é reduzir custo de produção. Não adianta a gente aumentar a produtividade física, e esse aumento ele tem que se dar atrelado a uma redução do custo de produção e melhoria na eficiência, né? Melhorar a quantidade de nitrogênio, por exemplo, para produzir 1 tonelada de grão. Nós temos que melhorar isso, melhorar a eficiência dos processos para reduzir custo de produção. Se nós conseguirmos isso, nós estamos relativamente tranquilos. Agora, os desafios são grandes, né? Porque mesmo hoje a taxa de aumento da população ela vem reduzindo, mas a urbanização é uma realidade no mundo todo, né? Hoje, no Brasil, nós já estamos aí com mais de 80% da nossa população na área urbana, em torno de 85%, para ser mais exato, né? Então, cada vez mais, aquele que está no campo tem que produzir para alimentar o maior número de pessoas, né? Isso é ao redor do mundo todo, né? Então, nós temos que produzir em quantidade, com qualidade e com custo competitivo. Na minha percepção, o grande desafio é reduzir custo de produção. Nessa redução de custo de produção, nós temos também as questões relacionadas à logística, preço dos insumos também? Com certeza, a logística, preço de insumo, quantidade de insumo adicionado, momento de tecnologia no campo são fatores que contribuem para maior ou menor custo de produção, né? Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, nos desconectar disso aí, tem que ver isso de uma forma a mais holística possível. Uhum. Agora, falando um pouquinho sobre o desenvolvimento agropecuário em regiões de fronteira, né? Nós temos um exemplo bem interessante, que é da campanha Gaúcha, que nos últimos 20 anos diversificou a produção aí, investiu na produção, na vitivinicultura, né? E passou aí de uma área assim, em que havia muitas plantações, né, de grãos, para uma diversificação aí, inclusive conquistando selo de referência geográfica, de indicação geográfica. Hoje é uma das áreas mais prestigiadas, né, uvas prestigiadas, vinhos prestigiados no Brasil e também em outros países do mundo. Há outras regiões aí que o senhor verifica que existe esse potencial, né, em que o senhor assim vislumbra uma diversificação ou uma expansão em termos de desenvolvimento agropecuário? Sim. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo da região, o que aconteceu na região oeste da Bahia, né? No oeste da Bahia, que é um conjunto de municípios ali em torno de Barreiras, né? Então, você tem Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães e outros, né? Naquela região, inicialmente, só cultivava soja, né? Então, é uma região que tinha uma economia onde, em outubro, novembro, o produtor plantava soja, colhia essa soja em março e abril, e no período de abril a outubro, a região praticamente parava, porque não tinha mais nada, né? De repente, aí, em meados dos anos de 1990, o algodão é introduzido naquela região, tá? E é introduzido naquela região, e o algodão provocou uma mudança significativa em toda a economia de uma vasta região. Então, o pessoal ainda continua produzindo soja, colhe essa soja em fevereiro, março, o algodão é semeado em dezembro, ele é colhido lá em junho, julho, e é beneficiado no período de agosto até outubro, quer dizer, inicia um novo plantio de soja e ainda estão beneficiando algodão. Ou seja, não tem mais aquele período de entre-safra longo, né? Então, é uma região que hoje era um distrito, Luiz Eduardo Magalhães, por exemplo, era um distrito, e hoje é um município próspero no Brasil, em função de ter encontrado uma cultura que se viabilizou naquela região e que da forma como é produzida, altamente rentável, e que tem contribuído, inclusive, para minimizar custo de produção de soja, tá? Então, o ocorrido em Luiz Eduardo Magalhães é um exemplo, com o mesmo algodão no Mato Grosso é um exemplo também, né? Então,
Hoje o Mato Grosso planta soja em setembro, colhe essa soja em janeiro eles semeiam algodão, então um algodão de segunda safra que vai ser colhido em julho, agosto, ou seja, no mesmo ano agrícola, o produtor tem duas culturas importantes do ponto de vista de geração de renda, que é a soja e o algodão, e isso proporcionou um crescimento e o desenvolvimento da região, né? E assim nós temos aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos o caso aí de Chapadão do Sul também, né? Que era só a cultura da soja, hoje tem milho segunda safra, tem algodão. E hoje, mais um exemplo, né? Aqui no Mato Grosso, a Embrapa tem um trabalho com a cultura do gergelim, então um município na região do Vale do Araguaia, denominado Canarana, hoje já cultiva em torno de 150 mil hectares de gergelim, né? Então, a introdução dessa cultura naquela região, ela deu opção de diversificação e é uma excelente alternativa de geração de renda. Então, nós temos alguns exemplos muito importantes, assim como o caso da vitivinicultura aí no sul do Brasil. Okay? Que bom, que bacana. E se formos pensar na perspectiva também da agricultura orgânica e também da agroindústria familiar, né, da agricultura familiar na realidade, quais são as perspectivas aí? O que a gente tem nesse horizonte? Porque a gente tem países, por exemplo, a Alemanha, que estão dando uma importância bem maior para a agricultura orgânica, né? O que a gente tem aí nos próximos anos, perspectivas? O consumidor é o dono da verdade, né? E a agricultura, produtos oriundos da agricultura orgânica, ele tem um grande apelo junto ao consumidor. Tá? Então, é uma atividade que, na minha percepção, tem um grande espaço para crescer. Né? Hoje, nós já dispomos de tecnologia para controle de pragas, de doenças, controle biológico, né? Não precisamos mais de químico. Né? Então, principalmente esses alimentos, frutas, hortaliças, esses alimentos que são consumidos pela população de forma in natura, têm um grande espaço para crescer quando forem cultivados de forma orgânica. Então, a agricultura orgânica é algo extremamente interessante, sabe? Eu não acredito que nós vamos produzir de forma orgânica o suficiente para atender toda a população brasileira ou toda a população mundial. Mas determinados alimentos nós temos condição de produzir e o produtor, especialmente o pequeno produtor, o agricultor familiar, ele vai conseguir agregar muito valor ao seu produto se produzir de forma orgânica. E existe mercado para isso, o apelo é forte, tá? Tem um apelo muito forte pelo produto orgânico, e principalmente quando esse produto orgânico é produzido pelo pequeno agricultor. Né? Para você ter uma ideia disso, nós temos hoje no Brasil, na região de Ribeirão Preto, grandes empresas que produzem açúcar, e ela produz açúcar 100% orgânico. E esse açúcar não dá para quem quer, né? Inclusive é produto de exportação, e são grandes volumes. Né? Então, tem opção. Tem opção e é uma alternativa muito interessante, eu acredito nisso aí, sabe? E talvez para o agricultor familiar, esse pequeno agricultor, a atividade que eu vejo com maior prosperidade é a agricultura orgânica. Tá? E aí uma agricultura orgânica com base agroecológica, isso é possível e é uma atividade extremamente interessante. E volto a dizer, o consumidor hoje ele está valorizando e ele, inclusive, está disposto a pagar mais por esse tipo de por um produto produzido na agricultura orgânica. Tá? Assim como já acontece em países, principalmente da Europa. Né? Ok. E uma última questão aí, né? O que está em debate hoje na agricultura em relação a novas tecnologias? É o desenvolvimento de novas sementes, é essa questão da redução do custo. O que está sendo discutido hoje, assim, em termos de agricultura, que são desafios para nós aí, brasileiros?
O grande desafio que nós temos no Brasil é que, muitas vezes, a tecnologia ela é excludente, né? Nós estamos vivendo uma era no Brasil onde a agricultura digital, por exemplo, ela vem ocupando um espaço, né? Vem ocupando um espaço significativo em todas as regiões brasileiras, né? Então, a agricultura digital ou os processos digitalizados são extremamente eficientes, são extremamente interessantes quando a gente pensa em reduzir custo de produção, quando pensa em aumentar a eficiência, né? Mas, às vezes, isso pode ser excludente, até por não termos pessoas com o conjunto de habilidades necessárias para trabalhar nessa nova agricultura. Isso aí é uma realidade. Independente do tamanho do produtor, a agricultura digital é algo que veio para ficar. E com essa a internet agora 5G, que vai melhorar significativamente a conectividade no meio rural, então a agricultura digital é um negócio que veio para ficar. Então, nós temos que trabalhar muito para que essa nova agricultura não seja excludente, e sim, muito pelo contrário, seja uma agricultura mais inclusiva, né? Que absorva pessoas. E o grande desafio, um outro grande desafio, é sempre a questão da melhoria das produtividades, associada a uma redução nos custos de produção, via melhoramento genético, com novas cultivares, com cultivares mais tolerantes a eventuais períodos de seca, né? Nós estamos vivendo no Brasil, não só no Brasil, né, mas no mundo todo, e no Brasil também, a ocorrência com uma periodicidade relativamente intensa de eventos extremos, né? Secas, chuvas em excesso. Então, desenvolver tecnologia que possa impactar menos a produtividade numa condição de deficiência de água ou até de excesso de água. Então, como a demanda por alimentos, por energia e por fibra é cada vez maior, desafios nós temos aí uma batelada para que a gente possa garantir a produção de alimento e de fibra para essa população que é crescente. Né? Ok? Perfeito. Obrigada, Fernando, aí, pelas contribuições nos nossos debates para o Brasil do futuro, que seja assim da forma como o senhor comenta, né? Com maior desenvolvimento de agricultura orgânica, né? Técnicas mais sustentáveis, plantio direto, que bom. Ficamos felizes aí com essas notícias. Obrigada pela participação. E seguimos aí, né, acompanhando os nossos números, a nossa agricultura e nosso desenvolvimento agropecuário. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade e estamos à disposição aí qualquer hora que quiser para a gente conversar.